Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Aline Bay. Pensa numa prosa com uma cara super original. A prosa da Aline Bay tem essa cara. É meio como ler uma página do José Saramago. Não precisamos saber que é do Saramago para logo descobrirmos que é do Saramago. Basta ver aquele bloco maciço na página e os diálogos misturados à narrativa, sem a diagramação e a pontuação padrão. Virou a marca registrada do Saramago. No caso da Aline, a gente poderia dizer que se trata de uma prosa poética ou um romance em versos, porque quando batemos o olho vemos que na escrita dela as palavras têm uma disposição livre e raramente vão até o final da linha. Parece poesia, parece fragmentário, mas não é. É uma prosa que a gente pode sim chamar de alguma forma de poética, por causa da subjetividade e do reino dos afetos, mas que não é difícil ou pessoal a ponto de ser incompreensível. Pelo contrário, a gente se habitua logo com o recorte solto do texto e não tem obstáculo para mergulhar numa narrativa fluida e clara. A Aline é, antes de tudo, uma narradora. Até agora ela já publicou nesse formato 2 romances, O Peso do Pássaro Morto, que saiu em 2017, e Pequena Coreografia do Adeus, de 2021. Nos 2 casos, ouvimos uma voz feminina em diferentes etapas da sua vida, numa técnica que lembra o chamado fluxo de consciência. É uma espécie de jorro verbal que tenta captar a realidade das experiências e das emoções. Por causa do mergulho no mundo interior, pode fazer lembrar Clarice Lispector ou Walter Ugumãe. Às vezes, faz pensar também no poeta Manuel de Barros, pelas reflexões sobre as coisas e a existência cotidiana. Além de, como eu disse, ela usar linhas quebradas que raramente vão até o final e dispor as palavras de um jeito mais livre, lembrando em poucos casos até a poesia concreta, a Aline usa outros recursos interessantes, como deixar alguns substantivos e verbos com as iniciais maiúsculas, variar o corpo das letras e às vezes separá-las, por algumas passagens entre parênteses, usar itálicos para os discursos diretos, inserir rubricas. A gente começa a ler e logo se acostuma. Mas a gente também não deixa de ficar com a impressão de que algumas escolhas são arbitrárias, por exemplo, na coreografia das frases e no uso das iniciais maiúsculas. A sensação é que a Aline faz isso sem muito critério. Parece intuitivo, mas funciona, porque essa forma idiosincrática e pessoal combina com a subjetividade das figuras femininas que quer retratar. É como se o desenho na página não pudesse ter norte prévio, um regime rígido ou um ritmo pré-definido, porque isso aprisionaria a expressão individual. No seu primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto, a Aline trabalha com a voz de uma figura feminina anônima, em algumas etapas da sua vida, dos 8 aos 52 anos, captando a transformação dessa voz da infância à idade adulta. Como já dá para ver pelo título, a morte é um tema fundamental. Como vai ser no segundo romance? A perda de uma amiga no ensino fundamental, por exemplo, já aparece nas páginas iniciais, que transmitem bem a perspectiva de uma criança. Ouçam este trecho. Lendo em voz alta, eu vou tentar empregar pausas que reproduzam um pouco o efeito do contato visual com a página. Para ficar com menos, saudades de Carla, eu escrevia cartas para ela por horas, querendo fazer caber tudo o que eu sentia sobre ela ter me deixado tão sem aviso. Quando eu ainda era amiga do seu, Luiz, benzendo da gripe, ele me contou que carta era um ótimo jeito de dizer que se amava alguém, porque às vezes falando a pessoa não entende, ou escuta pouco pensando em outras coisas. Escrever é mais forte, ele me disse, e pegou da gaveta um bolo de cartas que ele tinha escrito para Dona Rosa, quando ela ainda era Rosinha e morava com os pais numa fazenda longe. Nessa passagem, carta e longe vêm com as iniciais em caixa alta. Isso faz a gente pensar um pouco, mas não demais, nas relações que a Aline quer destacar. No fim, é apenas um detalhe, porque, a meu ver, o efeito final não mudaria tanto sem isso. Mas, de novo, é uma escolha interessante que conversa com a subjetividade explorada pelo estilo da Aline. Além da morte, outros temas percorrem os 2 romances dela: perda da inocência, violência, culpa, solidão, abandono, desencontro. As histórias da Aline têm o dom de evocar angústias e sentimentos com uma voz genuína. Olhem esse outro trecho que eu tirei do Peso do Pássaro Morto, quando a protagonista sem nome, vítima de um estupro aos 17 anos, relata o nascimento do seu filho. É um menino, o médico disse, e colocou o bebê no meu colo. Eu estava chorando, de cansaço. Olhei para aquela criança.
também chorosa, ela que não fazia ideia do que é no mundo nascer um menino. Alguém precisa contar, não da parte física, claro, isso ele vai descobrir sozinho e muito rápido. Alguém precisa contar da outra parte, doutor. As mulheres abusadas nas trincheiras e nos viadutos não estão nos livros de história. A Aline também consegue interligar bem motivos e imagens nos seus livros, sem ser óbvia, sem forçar a barra dos simbolismos. Descobrimos que foi um cão que matou a Carla. E não por acaso um outro cão, que aparece na história, chamado Vento, acaba tendo um papel importante na vida da protagonista. Ouçam o que ela diz aos 48 anos. Um dia passeamos juntos, sem coleiro, o Vento e eu. Nos perdemos devagar pela cidade e não nos importamos só porque estávamos juntos. E desde que estamos juntos, parece que alguém acelerou os relógios do mundo. Penso que isso é amor. No seu segundo romance, Pequena Coreografia do Adeus, a Aline adota um esquema um pouco diferente. Em vez das idades exploradas no peso, são agora duas fases de uma protagonista que tem nome, Júlia Terra. Na primeira metade, acompanhamos a menina se despedindo da infância, enfrentando a violência doméstica e o divórcio dos pais. Na segunda metade, anos depois, ela já trabalha num café e mora numa pensão, mas ainda tenta, como todos nós, se desprender das amarras do passado e lidar com as perdas. Essa pequena coreografia do adeus que o título evoca de uma forma tão bonita e que, na verdade, nunca se conclui. Júlia vai perder, de diferentes jeitos, seus dois pais e a infância, mas nunca vai deixá-los para trás. Ouçam duas passagens da metade inicial do livro. A primeira fala de uma conversa na escola, onde Júlia estuda. Uma conversa que a diretora pediu para ter com os pais dela, depois de Júlia agredir uma amiga. E nessa hora eu tive que segurar a boca, para não rir no rosto dela, que não merecia, mas deu vontade de dizer que uma conversa em família nunca foi possível, não na minha casa. Lá somos três, solitários, irreversíveis, gravemente feridos da guerra que travamos contra nós. A segunda passagem fala das sensações de Júlia depois de começar a ter aulas de balé, algo que no livro funciona como uma espécie de rito de passagem. Não vou me esquecer da primeira terça-feira em que fui verdadeiramente feliz, então o que eu sentia antes, quando eu me sentia muito bem. Eram alegrias de talco, eram sopros na pele vindos de bocas do tamanho de uma pinta, nada, não eram nada, se comparados a essa fogueira interior que me contorcia, de ansiedade, fome, dos movimentos, vontade, de balançar com a mesma força que eu percebia em algumas crianças no parque. Há horas em que a narrativa da Aline ganha força poética e alcance, sem deixar de ser fluida, como nesse trecho da metade final do livro, que valeria por um poema, quando a personagem principal usa o tempo presente para falar do quarto na pensão onde passou a morar. Só para registrar, quarto vem aqui com inicial maiúscula. De volta ao quarto, há um abajur vermelho ao lado da cama e um copo com flores que colho da rua. Elas vivem por uns dias, depois desistem. De tudo, gosto de vê-las desistindo. Não é rápido, elas vão tentando segurar o fio da vida pelo cabo. E quando chegam no auge de sua beleza, não aguentam por muito mais tempo. Costumo guardar as pétalas dentro de uma caixa de sapato. Abro dias depois, só para vê-las amanhecidas e impressionantemente ainda belas. Se as pessoas se despedissem assim do mundo, doeria menos perder alguém. Ouçam agora este segundo trecho, quando a Júlia se despede da mãe de quem apanhava e com quem ao mesmo tempo dormia junto. Talvez a figura secundária mais interessante de todo o romance. A palavra com inicial maiúscula aqui é rua. Meu corpo desmanchava sob a luz do seu olhar. Ainda assim, tentei agir naturalmente. Na quarta eu venho ver a senhora, tá? Beijei a testa dela de onde vinha tanta calma dos livros que eu andava lendo. Fechei a porta, ganhei a rua. Achei que sair de casa seria um momento de vozes altas e pratos tentando acertar minha cabeça, mas tudo que eu via era um zumbido insistente, uma mosca perdida no fundo de mim. Um pouco mais à frente a gente lê este outro trecho. Beijo a sua testa, fecho o portão e, antes de acelerar o passo, dou uma última olhada para aquele lugar que, mesmo não sendo mais o meu, e quando ele foi, ainda é a imagem que me vem à mente toda vez que escuto ou digo a palavra casa. Não é fácil alcançar essa combinação de originalidade, confluência narrativa e profundidade poética. A Aline consegue isso com competência.
É verdade que fica assim, pelo menos para mim, a sensação de que a forma ainda pode ser depurada. Percebi, por exemplo, que no segundo romance ela decidiu adotar o formato normal da prosa quando se refere a uma carta, a entradas no diário da protagonista e a 4 trechos de um conto que Júlia escreve sobre um menino vítima também de abuso familiar. Essa diferenciação não existia no Peso do Pássaro Morto. Aliás, um dos problemas do seu primeiro romance é o fato de, nas páginas finais, ele passar da primeira para a terceira pessoa de uma forma um pouco sem sentido, porque o estilo poético que a gente estava associando à subjetividade da protagonista revela-se gratuito. A Aline trabalha melhor esse aspecto no segundo romance, mas também achei que o final, mais uma vez, não está à altura do que vinha sendo desenvolvido. É abrupto, e a promessa de transformação de Júlia em escritora, com um certo tom de redenção, para mim enfraquece o tom geral da sua prosa. Dá para sentir que a Aline está consolidando um estilo que já desenvolve há algum tempo, mas é preciso ver se esse estilo vai se expandir para uma voz que não seja em primeira pessoa e se a prosa normal vai ser talvez uma opção no futuro. Também achei que o mergulho na subjetividade, que em geral ela trabalha super bem, pode ter às vezes pelo menos 2 reflexos negativos. Primeiro, pode esvaziar o aspecto social, exterior. Nas histórias da Aline, a gente vê que tudo se passa na cidade de São Paulo, no tempo presente, mas as coisas permanecem um pouco difusas, como se elas se passassem num lugar congelado no tempo, sem contornos definidos. Questões raciais e de classe são escamoteadas. Os personagens falam em telefones fixos, a tecnologia do nosso cotidiano não está presente. Há um boxeador, um garçom e uma professora francesa de balé. Não são elementos que comprometem, mas a gente fica se perguntando que mundo seria esse se a pegada fosse um pouco menos genérica e confusa, e que resultados isso traria para a nossa percepção das suas histórias. Um segundo reflexo negativo dessa subjetividade acentuada é o risco de o texto cair às vezes numa formulação piegas, num sentimentalismo e numa escrita do tipo motivacional. Ouçam essa passagem de Pequena Coreografia, onde Júlia fala do seu amigo boxeador. Imaginei que, talvez, o trabalho do Vegas tenha sido tão local que não era mesmo de se conhecer. Desde quando sabemos de todas as coisas que acontecem no mundo se mal sabemos o que se passa no fundo dos nossos corações? Ou esta outra. Expliquei que, àquela altura, a única coisa que eu cultivava era a saudade e também uma sede de vida, já que na última vez que vi o meu pai, ele estava correndo atrás dos seus sonhos, tentando algo novo e eu gostaria de fazer o mesmo por mim. Ou ainda essa outra fala, ficamos assim, admirando o cair da tarde. Sabíamos que a vida, ainda que fosse a nossa maior ruína, era também a nossa única salvação. Mas seria injusto dizer que trechos assim dão o tom dos romances da Aline. O primeiro livro dela era mais cru que o segundo, e a meu ver tinha mais força por isso. Com o novo livro, a Aline talvez tenha se deixado levar um pouco mais por uma mensagem de esperança e transformação, explorando o papel da escrita dentro da história, porque a Júlia escritora, claro, acaba fazendo a gente pensar na Aline escritora. Para mim é um jogo que mais atrapalha do que ajuda. No fim, a capacidade que a Aline mostra de narrar os sentimentos de uma mulher comum da realidade brasileira, sem grandes lições, talvez seja o maior mérito da sua prosa, uma prosa que tem, como eu disse, uma cara bastante original, e que na nossa paisagem literária vai se afirmando como instigante e comovente. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.